Segunda-feira, 11 de julho, Link Espírito Santo entrando no ar com imagens ao vivo da Avenida Reta da Penha, na Praia do Canto. Boa noite, são 6 horas e começamos mais uma edição ao vivo aqui do nosso programa. E hoje vamos falar de uma situação que provoca sofrimento e muitas vezes de forma silenciosa. Estou falando de assédio. Para você ter uma ideia, no ano passado foram registrados na Justiça quase 5 casos de assédio por dia. Mas atenção, apenas uma pequena parte das vítimas chega a fazer a denúncia na Justiça. Portanto, os números são muito maiores. Daqui a pouco vamos conversar com o advogado e professor de Direito do Trabalho, Andreotti Norbin. Ele vai nos dizer o que caracteriza um assédio e como a Justiça tem agido nesses casos. Antes, vamos aos outros destaques dessa terça-feira. Governo anuncia a construção de reservatórios de água no interior do estado. Colatina promove Fórum Nacional de Uso da Água. Professor universitário de Minas Gerais está desaparecido há 3 dias no Pico da Bandeira. E no quadro Segurança Máxima, vamos saber como resolver a falta do passaporte quando a viagem já está marcada. Agora, no Link Espírito Santo. Na enquete de hoje do Link Espírito Santo, queremos saber: você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Sim ou não? Vote no nosso portal rsim.com.br/enquete. Mande também a sua opinião aqui pra gente, pra Emanuela, contando se sofreu assédio, se foi assédio moral, se foi assédio sexual, enfim, contando a sua história, não é, Emanuela? Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Torinho. Essa participação você pode mandar pelo nosso WhatsApp, pelo número 992525007 e também usando a hashtag LinkES através do Facebook, Instagram e Twitter. Ok, estamos aguardando então a sua participação. Um professor de Minas Gerais está desaparecido desde sábado no lado capixaba do Pico da Bandeira. Antônio Teodoro Dutra Júnior, de 43 anos, chegou ao cume com outros turistas e na descida se perdeu do grupo em uma trilha. O amigo que o acompanhava só sentiu a falta de Antônio no acampamento. O Corpo de Bombeiros faz buscas na região com a ajuda de familiares do professor. 12 municípios capixabas vão ter um incentivo para a construção de barragens. O governo espera construir 60 reservatórios de água no interior do estado até 2018. O termo de cooperação técnica foi assinado esta manhã em uma solenidade no Palácio Anchieta. No acordo firmado, o Sicob vai repassar R$ 1 milhão para a contratação dos projetos de 17 barragens para a reservação de água no Espírito Santo. Necessidade que o Sicob vê lá do interior, os nossos pessoal, nossos associados, passando pela situação que passou, pela crise hídrica que nós passamos nesses últimos tempos, nós então estamos sensibilizados e queremos que não só o nosso associado, mas que toda a população do Espírito Santo e da onde nós estamos inseridos tenha uma vida melhor. E essa parceria é para que a gente possa ter essa vida melhor dos nossos associados. Os projetos serão realizados pelo Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação e a Secretaria de Agricultura será responsável pelo acompanhamento do projeto e a execução da obra. Serão beneficiadas as cidades de Afonso Cláudio, Águia Branca, Cachoeiro de Itapimirim, Governador Lindenberg, Iuna, Linhares, Nova Venécia, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Pavão e Vila Valério. Os projetos devem ser concluídos em até 6 meses. Em seguida, será aberto um processo de licitação para a contratação das empresas que serão responsáveis pela execução das obras. Todas essas barragens têm condições reais de, no primeiro trimestre do ano que vem, de janeiro, fevereiro e março, elas estarem sendo iniciadas. As obras menos complexas conseguem terminar com 4 a 5 meses e as obras mais complexas com até 1 ano. O programa de construção de barragens do governo do estado prevê um investimento de R$ 60 milhões e a implantação de 60 reservatórios de água no interior do estado até 2018.
Com a conclusão das obras, a estimativa é de que seja possível armazenar mais de 67 bilhões de litros de água, quantidade suficiente para 1.200.000 pessoas durante um ano, ou ainda irrigar 22 mil hectares de café. No próximo bloco, vamos falar de assédio no local de trabalho. Agora são 6h05 e temos imagens ao vivo da Ponte de Camburi. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo já de volta. Temos agora a parcial da enquete dessa terça-feira, que a gente pergunta: você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Assédio moral, assédio sexual? De alguma forma, alguma vez você foi assediado? Sim ou não? Vote no nosso portal r5.com.br. Emanuela. Até agora, Torinho, 56% dos nossos internautas dizem que já sofreram sim assédio. 56%? 56%. E 44% dizem que não. E a gente tem aqui a opinião da Vanessa, da Serra. Ela disse que nunca sofreu assédio, mas conhece amigas que já sofreram e tiveram medo de falar, né, por medo de perder o emprego, e que pediram transferência para outra filial da empresa. É isso aí. O problema realmente é muito sério, né? No ano passado foram registrados 1.725 processos de assédio moral e 60 de assédio sexual aqui no Espírito Santo, no ano passado. Esse ano, de janeiro a maio, já são 562 casos de assédio moral e 27 de assédio sexual, quase 4 casos por dia. Sobre esse assunto, passamos a conversar agora com o professor de Direito e advogado Andreotti Norbin. Doutor Andreotti, seja bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. A gente vê realmente que os números são altos, né? Acabamos de ver aqui uma parcial da nossa enquete e já depoimentos. Parece que a situação é mais comum do que a gente imagina, mas a menor parte dos casos é que vai parar na justiça e se tornar pública, não é isso? É verdade. Isso se deve principalmente ao medo do trabalhador de se expor e, às vezes, até mesmo vir a perder o seu emprego. A gente sabe que existe uma tendência, uma cultura de se tentar delegar a justiça do trabalho, uma justiça cidadã, que é protecionista para o trabalhador. Mas, ao contrário do que muita gente possa conhecer ou saber, a justiça do trabalho impõe ao trabalhador o ônus de fazer tal prova. Então não basta apenas alegar, desculpa te interromper, não basta apenas alegar. Certo. Essa prova tem que ser feita pelo trabalhador. E qual é a prova que o trabalhador precisa levar para poder dar entrada numa ação aí? Olha, normalmente é um conjunto de provas que é analisado, entre eles o depoimento pessoal do trabalhador, depoimento testemunhal, e isso é uma prova às vezes até muito árdua para o trabalhador conseguir, porque normalmente um colega, ou quando visualiza, ele tem também o receio de perder o emprego e de se expor, então ele acaba se esquivando. E hoje a Justiça do Trabalho, até mesmo para atender essa demanda, essa violência social do século XXI, tem dado a oportunidade de se fazer valer de provas eletrônicas. Troca de WhatsApp, troca de mensagem de texto. Isso está valendo? Está valendo. A Justiça do Trabalho, o TST, tem se pacificado no sentido de reconhecer e admitir até mesmo gravação telefônica. Mesmo que o empregador ou o superior hierárquico não saiba que esteja sendo gravado, o que poderia ser considerado uma prova ilícita, princípio da intimidade da pessoa ali que estaria sendo violado, mas em contrapartida, a Justiça do Trabalho, ela leva em consideração uma regra maior, que é o princípio da dignidade da pessoa humana do trabalhador. Se gravação vale até com o presidente da República, claro, a Justiça do Trabalho não pode recusar. Fica o registro para o nosso ouvinte, nosso telespectador que está em casa nos acompanhando. O caso de testemunha, o senhor disse que é um caso mais difícil, a gente até imagina, né? A pessoa fica chateada, vê o colega sendo prejudicado, mas fica com medo de perder o emprego. Agora, se o prejudicado citar a pessoa na justiça, ela é obrigada, o colega é obrigado aí, ainda que ele não queira? É um dever cívico, é uma obrigação de quem for citado e arrolado pela justiça. Aí ele deixa de ser testemunha do reclamante, no caso do trabalhador, e passa a ser uma testemunha do próprio judiciário. E aí ele tem as penas cabíveis caso ele se negue a prestar esse depoimento.
Então, ele é juramentado, ele está lá para dizer a verdade e apenas para contribuir para a justiça. Quer dizer, mesmo nesse caso, a empresa sabendo, ou o chefe, a pessoa lá que praticou o assédio, sabendo que irá testemunhar, se ele fizer uma pressão sobre essa pessoa, ainda assim ele deve ir e até contar isso. Exatamente. Inclusive, alguns, na grande maioria, os magistrados costumam fazer essa indagação logo no começo da colheita do depoimento dessa testemunha. Se ele está ali de livre e espontânea vontade, se ele foi pressionado ou pelo próprio trabalhador ou pelo próprio empregador. Isso é apurado pelo juiz de direito. E as pessoas costumam dizer que foram pressionadas? Costumam dizer. Doutor Andreotti, que tipos de assédios são mais comuns? Olha, principalmente por causa do nosso problema social, que é o desemprego no Brasil, o mais comum é o acúmulo excessivo de tarefas que são colocadas para o cargo, para o ônus desse trabalhador. Normalmente o empregador, às vezes para se esquivar de mandar e pagar a indenização, ele acaba sobrecarregando esse trabalhador de forma moral ou de forma até mesmo com acúmulo de serviço, no intuito de fazer esse trabalhador pedir a sua própria demissão. Então, normalmente, a Justiça do Trabalho, na grande maioria dos casos, ela tem reconhecido o assédio na Justiça do Trabalho nesse quesito de acúmulo de serviço, acúmulo de tarefas. Mas, nesse caso, não é muito difícil separar se aquele acúmulo de tarefas é fruto assim, de uma pressão da empresa, de um assédio, né? Ou se é fruto de uma necessidade circunstancial, o número de funcionários da empresa reduziu por causa da crise, todos terão que trabalhar mais, mudou a rotina. Como é que vai separar uma coisa da outra? Aí é uma questão de bom senso, Torino. A gente tem que entender que o empregador ele tem o direito, que é o poder disciplinar e o poder de cobrar, que o funcionário exerça de forma zelosa, que cumpra as suas atividades da melhor forma possível. Mas existe aquela linha tênue do bom senso. Vou te dar um exemplo muito corriqueiro. O empregador, um vendedor que é contratado para vender, para atender os clientes da loja, e o empregador, para poder reduzir custo, pede a esse funcionário para que faça eventualmente serviços de limpeza dentro de uma loja, serviço de depósito de caixa de banco, de pagamento, trabalho extraordinário fora da loja, ou seja, trabalhos que estão aquém do seu contrato de trabalho. Quer dizer, aí pode ser configurado como um assédio moral. Assédio moral. Tá. E o caso inverso, quando, por exemplo, o empregador pega o funcionário, você vai ficar quietinho nessa sala aqui e não precisa fazer nada. Isso a gente chama de violência silenciosa. É uma forma psicológica de tornar aquele trabalhador improdutivo a tal ponto de que ele se sinta mal e que ele venha, no fim, pedir a sua própria rescisão do contrato de trabalho. E isso também acontece com frequência? Isso acontece, mas normalmente essa é uma das provas mais difíceis, porque o empregador ele tem o direito de colocar à disposição o funcionário da melhor forma que lhe couber nas suas atividades de empresa. Agora, eu ouvi falar também que existem muitos casos em que empresas controlam até o tempo do trabalhador no banheiro. Isso é um completo descompasso, né? O empregador que faz isso, ele está sujeito a uma indenização e um ressarcimento gravíssimo pela Justiça do Trabalho ou até mesmo por uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Houve um caso mais recente, acho que foi parar no Supremo até, em que a empresa dava uma bonificação para aqueles que menos fossem ao banheiro. E isso foi julgado também como um assédio. Isso também foge da razoabilidade. Na verdade, Torino, não existe na CLT ou em regra trabalhista nenhuma uma situação de rotina prática dentro da empresa. Eu acho que a empresa tem a liberalidade de trabalhar com seus funcionários, colocar as rotinas que melhor se aproveitam na sua demanda comercial, mas existe a linha do bom senso. E cada caso é avaliado pela Justiça do Trabalho. Certo. Estamos falando aqui do assédio moral, mas tem também o assédio sexual, né? Como é que esse assédio sexual aparece dentro das empresas? O assédio sexual, inclusive, é um crime, né? Ele está regido no Código Penal. Além de ter um desdobramento na relação de trabalho, ele também pode ter um desdobramento num processo criminal. Então, há uma confusão entre alguns trabalhadores e o cidadão em confundir dano moral com assédio sexual e assédio moral. Certo. Qual é a diferença? Na verdade, o assédio moral é aquela prática reiterada do empregador de cobrança excessiva que extrapola o que está no contrato de trabalho. Ou uma humilhação, né? Uma humilhação, uma exposição, uma situação vexatória ou até uma agressão verbal. Certo. Ou física também. Já o assédio sexual é aquele aproveitamento
Isso é muito comum por prepostos da empresa. Um gerente, um diretor que se aproveita de um funcionário que está abaixo hierarquicamente, ele se aproveita para tentar ter uma vantagem ilícita. Aí não há o assédio moral, e sim o assédio sexual. O assédio sexual, ele é apurado pela polícia criminal, mas ele também pode ser reparado pela Justiça do Trabalho, porque ele advém da relação de trabalho. Agora, muitas vezes as pessoas podem, eventualmente, interpretar de maneiras diversas uma mesma situação. Como separar, por exemplo, um elogio de um assédio? Aí, mais uma vez, eu volto a dizer que a Justiça, principalmente a Justiça Capixaba, ela tem se baseado no princípio da razoabilidade, né? Se a gente tentar criar aqui um rol de elogios e que poderiam esses elogios ser configurados como assédio sexual, a gente estaria aqui enganando o nosso telespectador. Na verdade, vai partir também até onde isso é reiterado. Um elogio, um boa noite, você está bonito, você está elegante hoje, ok. Agora, quando isso extrapola o bom senso, a partir de um convite, de uma troca de favor, uma oportunidade de uma vaga ou de uma oportunidade na própria empresa, aí parte para o assédio sexual. Agora, se a pessoa, vamos dizer assim, recusar, né, esse convite, esse assédio, e imediatamente perceber que o outro lado mudou o comportamento, se tornou mais rigoroso. Aí, então, é uma prova cabal, né? Aí, claro, aí a gente está diante não só do assédio sexual, mas também até do assédio moral. Então, a gente costuma orientar os nossos clientes de que quando isso aconteça, que ele procure imediatamente o setor de RH da sua empresa, ou até mesmo a CIPA ou o seu sindicato de classe, e que faça uma reclamação verbalizada para poder se resguardar. Ou, na pior das hipóteses, se dirigir a uma delegacia de polícia, delegacia da mulher, quando for o caso, e fazer um BO também, para que isso oportunamente sirva como uma prova cabal, uma presunção de veracidade do que está sendo ali acometido dentro da empresa. Quer dizer, quando ele procura a empresa também, fica esclarecido que o objetivo dele não é ganhar uma ação, ganhar um dinheiro, é resolver o problema, né? Exatamente. Ele já registra até essa boa vontade, né? A boa intenção. Isso. Aí eu acho que deve partir da própria empresa em aprovar a iniciativa desse funcionário que não levou a empresa a uma situação de exposição. A imagem da empresa fica protegida numa atitude dessa. Então, eu acho que as empresas deveriam olhar com mais carinho, olhar com mais atenção a qualquer tipo de denúncia ou de comunicado por seus funcionários, para que possa ser apurado se houve ou não o fato e se houve que haja a punição àquele que foi o autor da conduta ilícita e repare depois moralmente, psicologicamente, o apoio médico a esse trabalhador. E lembrando que o Código Penal brasileiro é rigoroso nesses casos de assédio, né? É verdade. O Código Penal estabelece pena de 1 ano a 5 anos, mais multa, quando isso é configurado como um assédio criminal, né? Mas para isso também depende de boletim de ocorrência, onde vai ser instaurado um inquérito policial. Bem, agradeço ao doutor Andreotti Norbin, advogado e professor de Direito, pela participação, pela presença, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Eu que agradeço, me coloco à disposição. Ok. No próximo bloco, vamos saber o que fazer se a passagem foi comprada, mas você não consegue o passaporte. Como fazer, hein? Agora são 6h20 e as imagens são da Avenida César Ilau, no cruzamento com Leitão da Silva. Link Espírito Santo, ligado em você. Link de volta, trazendo agora o resultado da nossa enquete. Você já sofreu algum tipo de assédio no local de trabalho? O resultado, quem tem é a Emanuela. Pois é, Torinho, 53% dos nossos internautas dizem que já sofreram assédio no local de trabalho. 53%. É um número bastante elevado que mostra realmente que o problema é sério, como disse o nosso entrevistado agora há pouco.
Desde o final do mês de junho, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaporte por causa da falta de verbas. E como fica a situação de quem já tinha viagem marcada e não conseguiu o documento? Esse é o assunto do repórter Leonesse Barros no quadro Segurança Máxima. Boa noite, Torinho. Como é que fica essa situação de muita gente querendo viajar com passagem pronta, viagem agendada, mas sem passaporte? Pensa-se que pode se processar a União, processar a Polícia Federal, mas eu chamei para conversar sobre isso quem conhece do assunto. É a doutora Marta Viola de Aguiar, ela é civilista. Doutora, boa noite, muito obrigado pela sua vinda. Boa noite, eu queria agradecer o seu convite de estar aqui, Leonesse, para falar um pouquinho sobre esse assunto preocupante. Que está preocupante com a população. O que o consumidor, o que as pessoas que estão correndo o risco de perderem viagem depois de terem investido podem fazer? Então, a situação hoje é quem conseguiu fazer seu agendamento até o dia 27 do mês passado... Pode ficar tranquilo. Vai ter o direito do seu passaporte expedido. Em relação aos demais cidadãos, consumidores de um modo geral, vão ter aí um problema para se resolverem em relação a essa situação. A Polícia Federal tem um prazo pré-estabelecido para liberar esses passaportes? As pessoas vão ter essa liberdade de entrar na justiça, mover uma ação? A orientação é que as pessoas façam sempre a sua renovação do passaporte com 6 meses de antecedência do vencimento deles. Quem não fez isso, então, já fica... Já tem um pouquinho de preocupação, porque a orientação vinda da própria Polícia Federal e é uma orientação, inclusive... relativa à questão a dinâmica com os outros países de um modo geral. Porque tem países que não aceitam passaporte com a data menor de 6 meses de validade. Ele tem que ser recente, ele não pode estar com prazo mínimo para se vencer nos 6 meses, entendeu? Eu vou viajar, por exemplo, em janeiro do ano que vem para os Estados Unidos. O meu passaporte tem que estar pelo menos com uma data anterior a esses 6 meses para estar, inclusive, válido e eu não ter nenhum tipo de problema em relação à imigração. Doutora, mas entra uma outra questão. Esse é um serviço permanente que o cidadão tem direito. Né? Claro. E depois que o cidadão pagou essa taxa, como é que se resolve isso legalmente? Quem pagou essa taxa, o Instituto de Defesa do Consumidor tem orientado que é como se fosse uma relação de consumo, justamente pelo pagamento do serviço. Lacrou aí uma situação. Isso. E aí, neste caso, essas pessoas poderiam, sim, se tiverem algum prejuízo material ou moral em relação à sua viagem marcada, estarem pedindo uma restituição judicial. O que vai ser, assim, dependendo do entendimento de tribunal para tribunal, de juiz para juiz, mas existe, sim, a possibilidade jurídica de se pedir a restituição desses prejuízos. Dificultando essa emissão do passaporte, fica cerceado ao cidadão esse direito de ir e vir? Claro, também é uma questão aí já constitucional, né? Porque você, em tese, é um serviço público, é remunerado, mas você tem essa questão, é um documento indispensável para que você viaje, né? Você sem ele em alguns países, tirando alguns países do Mercosul e alguns outros que a gente tem boas relações internacionais, você não faz uma viagem ao exterior sem este documento. Essa é a sua identificação fora do nosso país. Para fechar, que orientação específica a senhora dá a todos os consumidores que estão nesse conflito? Eu oriento que os consumidores que já têm o seu passaporte agendado antes dessa data da suspensão dos serviços, procurem estar monitorando, né, e mantendo contato com o órgão para poder ter o passaporte expedido. Quem já tem uma viagem marcada com data posterior e tiver próximo a essa viagem ainda não expedição do documento, procure os meios legais para estar se restituindo de eventual prejuízo ou tente negociar com as próprias companhias e operadoras de serviço, de turismo, para justificarem a sua prorrogação da sua viagem. Doutora, muito obrigado. Torinho, vamos torcer para que, até o tempo hábil, nossos passaportes sejam liberados. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Muito obrigado, Leonesse Barros. E agora,
Outras notícias do dia agora é pela internet, o portal r5.com.br. Emanuela. Pois é, Torinho, hoje o Google lançou uma nova ferramenta interativa que vai proporcionar aos internautas mais informações sobre a floresta amazônica. A plataforma Eu Sou Amazônia, né, batizada de Eu Sou Amazônia, vai mostrar através de histórias contadas por comunidades indígenas e quilombolas da região diferentes aspectos da vida da floresta. E esses vídeos vão ser transmitidos através de outra ferramenta já existente, que é o Google Earth. Então, as pessoas vão entrar no Google Earth e esses vídeos, feitos, né, pelo cineasta Fernando Meirelles, que inclusive é premiado, vão estar lá disponíveis. Então, não só imagens, mas vídeos também sobre a floresta amazônica, sobre os ecossistemas, sobre obras, grandes obras que acontecem na floresta amazônica, para as pessoas poderem participar mais, mesmo que de longe, da vida da Amazônia. Sobre derrubada de árvores, naturalmente, né? E é interessante porque o mundo inteiro anda cada vez mais preocupado com a floresta amazônica, né? Por causa do equilíbrio, né? Exatamente. Essa notícia está lá no portal, essa e outras notícias também no portal R5. Ok, obrigado, Emanuela. A seguir nós temos as notícias do interior. Agora são 6h30 e as imagens ao vivo são da Ponte da Passagem. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo de volta aqui pela Record News e Rede Sim. E vamos ver agora o que as nossas afiliadas de todo o estado prepararam para esta terça-feira. E a gente começa por Cachoeiro com Ramon Barros. Boa noite para você ligado aqui no Link Espírito Santo. Vamos falar agora de solidariedade. Conosco aqui a Lúcia de Oliveira Machado, que tem um projeto muito bacana no Recanto da Lua, aqui em Vargem Alta. Boa noite, Lúcia. Obrigado pela sua presença. Tudo bem? Boa noite, Ramon. Boa noite a todo o público. Bom, você tem uma festa muito bacana que há 8 anos leva solidariedade a um hospital de Jaciguá, Vargem Alta. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Olha, a princípio surgiu, Ramon, como um pequeno arraiar, né? Para trazer alegria, o objetivo era motivar a partilha e a solidariedade na comunidade onde a gente tem uma residência. E hoje em dia é muito difícil as pessoas que têm essa facilidade de estar sendo disponível a outras pessoas. Então, a partir da quinta festa, a gente começou a fazer a temática, começamos a ver as entidades com mais necessidade, entidades maiores, e aí a gente encontrou o Hospital Padre Olívio, que atende o sul do estado todinho, com pequenos procedimentos. Não atende só a região serrana, o Hospital Padre Olívio fica ali em Jaciguá, em Boa Esperança. E aí, ano passado a gente conseguiu fazer assim, um link com vários procedimentos que eles precisavam de maior necessidade, com material de informática, material didático, alimentação, produtos farmacêuticos. E esse ano, na nossa festa, o que eles colocaram assim, de mais urgência foi o item alimentação. Que é o imprescindível lá. Exatamente. Que vai toda a renda, não é bem a renda, né? É o gesto concreto. Você tem um nome diferente, o gesto concreto, que não é a doação em dinheiro, é uma doação em material. Vai para o Hospital Padre Olívio, fica em Jaciguá, é um hospital filantrópico. Não é isso? O hospital filantrópico e o hospital que recebe também pouca verba do município, também do estado. E como atende não só a região serrana, mas o sul do estado todinho, vem gente fazer esses pequenos procedimentos cirúrgicos e necessita estar ficando lá na internação e necessita do quesito alimentação, que é um quesito assim com muita dificuldade de fazer licitação, muita demora. E a gente, como faz essa festa para incentivar e motivar a solidariedade,
Cada convidado nosso que vem para o nosso arraiá traz uma comida típica, uma bebida e traz o gesto concreto para ajudar o hospital. E é muito bacana... É bem participativo mesmo, né? É bem participativo e é muito bacana que o hospital também se faz presente na nossa festa. A gente monta uma tenda branca e lá eles ficam paramentados, aferindo pressão, medindo glicose, a ambulância fica dando assistência à nossa festa. Quer dizer, é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Vocês ajudam o hospital e o hospital dá um apoio para a festa, para o pessoal dar uma beber com tranquilidade. Mas principalmente dar uma checada na saúde, ver pressão, dar uma checada na glicose. Saúde, exatamente. Verdade. Olha só, o dado importante aí, gente, só no ano passado o Hospital Padre Olivo atendeu 22 mil pacientes. E esse ano, início aí de 2017, mais de 6 mil. Então, essa é muita gente que precisa desse apoio a mais, que às vezes o governo não dá conta de tudo, né? Verdade. Inclusive, a secretária do diretor, Bertina, onde a gente mantém bastante contato, ela falou que só no mês passado foi mais de 1.500 atendimentos, só no mês de junho. Então... Bom, vamos falar da festa. Todo mundo quer saber da festa. Como é que é a festa, que dia que é e que hora que é? Olha só, essa festa acontece uma vez por ano. Esse ano vai ser dia 15 de julho. 15 de julho. Exatamente. Cai no sábado. Começa às 6 horas e durante essa festa a gente proporciona atividade para as crianças e para os adultos. Adulto a gente vai ter show com Gabriel e Edivando e convidados. Para criança a gente tem churros, pula-pula, a gente coloca pipoca, algodão doce e a gente faz uma quadrilha de criança, vem quem quer, e a gente faz também uma quadrilha de adulto, vem quem quer. E a gente tem a queima de fogos. Essa queima de fogos é o grande espetáculo da noite. E no ano passado uma pessoa achava que estava na praia. Gente, parece que eu estou na praia, de tantos fogos. Então é muito bonito, porque isso provoca uma alegria e é uma resposta que a gente tem de se alegrar com os nossos convidados, que vem trazendo a partilha, vem trazendo a solidariedade para esse gesto concreto, para esta entidade que a gente escolheu para estar ajudando, e eles aceitaram sim, porque ano passado nós conseguimos só para eles 2.600 itens. Puxa, parabéns, Lúcia. Olha aí, para quem ainda não conhece a região de Vargem Alta, o Recanto da Lua, Prosperidade, que é a área ali... Córrego Alto, fica... próximo ali. Não, fica próximo Prosperidade, fica na localidade de Córrego Alto. De Córrego Alto. Só para você ter ideia, é um lugar muito, mas muito lindo, não é? Um cenário assim, fora do comum, parece que você está fora até do estado, né? Fora do Brasil. E esse ano aumentou, Ramon, aumentou bastante gente, que esse ano vai dar mais de 600 pessoas. Nós jogamos estacionamento para o campo, vamos ter o caminho da roça para atravessar até uma pinguela, para ficar bem rústico para a roça mesmo. Vamos colocar placas, mais de 12 faixas, evangelizando as pessoas, porque nós vivemos num país tropical, é o tema desse ano. Até a gente lembrou aquela música do Jorge Ben, moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Então, que a gente valorize a natureza, como a nossa campanha da fraternidade. Esse ano também foi sobre o meio ambiente, a nossa casa comum, a responsabilidade é de todos, né? Exatamente. Nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, né? Nosso meio ambiente começa cuidando do próximo. Né? E a gente orienta isso também na nossa festa. O meio ambiente é cuidar do próximo, é cuidar de onde eu vivo, dos que estão próximos a nós, não é isso? Bom, a Lúcia Oliveira Machado, eu quero agradecer muito a você. Vamos lembrar aí, dia 15, cai no sábado, 15 de julho, sábado, a partir das 18 horas. 18 horas. Um clima gostoso lá, região serrana. Do mundo. Dizem que lá é a Suíça capixaba, é verdade? É verdade. É isso mesmo? É a capital secreta, né? Então tá igual Cachoeiro, capital secreta do lá é a mundo. Suíça capixaba. Lá é a Suíça capixaba. Então tá bom, parabéns a você, muito obrigado, sucesso. Ramon. E parabéns a todos aí, e bom trabalho. E parabéns a todos os profissionais aí do Hospital Padre Olívio, tá bom? Obrigada. E que outras pessoas sigam o nosso exemplo, Com né? certeza. Chama para a sua chácara, para o seu sítio e faça também essa festa motivada na alegria, motivada na solidariedade e ajudando uma entidade que necessita. Lúcia, fica aqui com a gente, porque de Cachoeiro do Itapemirim vamos direto para Linhares, conferir as principais notícias de hoje. Pois é, esta é a terceira edição da Meia Maratona do Verde das Águas. Estou aqui ao lado do Lúcio Calimã, que é um dos organizadores. Bom, Lúcio, uma corrida que se tornou tradicional, né? A gente já está fazendo a terceira Meia Maratona do Verde das Águas, lá na Reserva Natural Vale, que já virou uma tradição, corrida essa que
o estado inteiro participa, né? A gente tem corredores do estado e do Brasil inteiro, né? E um ambiente assim que proporciona uma boa corrida. É o que a gente fala, né? Você une esporte com a natureza, né? Você vai correr no meio da mata, num lugar exuberante, são 23 mil hectares de floresta, onde você passa em todo o percurso dentro da mata, e a parte, né, onde você tem a visitação do hotel, né, das piscinas, onde você passa em frente. Então, assim, é um lugar magnífico. Assim. Eu imagino que para o atleta é um prazer correr uma corrida dessa. Muito, a gente recebeu, igual você está dizendo mesmo, a gente recebeu muito disso daí. Obrigado por ter proporcionado um fim de semana desse porte, né, que a nossa organização proporcionou para eles. É muito prazeroso quando a gente ouve isso, que as coisas deram certo. Em termos de participantes, de inscritos, superou a do ano passado? Ah, superou do ano passado. Esse ano a gente chegou em torno de 1.100 inscritos, certo? Movimentou dentro da reserva mais de 2.000 pessoas. Olha só. Entendeu? Entre corredores e visitantes, né, nesse dia. Que as famílias foram acompanhar lá. Vão acompanhar, porque a gente teve recreação também de crianças, né, a recreação para as crianças. E lá tem, né, de visitação. A gente fala, lá dentro tem a parte de museu, né, a parte de biologia lá, né, que o pessoal oferece. Que bacana, Lúcio. Vamos falar aqui dos ganhadores, né, nas 3 categorias, tanto masculino e feminino. Então, olha só, no 21 quilômetros, Leonardo Alves de São Mateus fez em 1h14, Tiane Marcarina de Vila Velha, isso 21 quilômetros, 1h34. No 10 quilômetros foi o Vanderlei Conceição da Cafuso, né, lá de Vitória, e Riqueline Monteiro, também de Vitória, 46 minutos, o Vanderlei 33 minutos. O Ângelo Piscinari de Baixo Guandu, nos 5 quilômetros, fez 18,57. E a Lorena Pim fez 20,54, isso nos 5 quilômetros. Esses foram os ganhadores. E deu para observar que são gente do estado, Baixo Guandu, Vitória, Vila Velha. Nós tivemos o pessoal aí de Cachoeiro, inclusive, né? Isso, teve do estado inteiro, Nova Venécia. E de Cachoeiro teve assim, uma coisa interessante, que veio um ônibus de Cachoeiro. Legal. E junto desse ônibus veio uma senhora de 90 anos. Foram duas, né? Elas vieram. Uma de 85 e uma de 90, assim. E vieram, a dona Delmira, né, que a gente, né, enfatiza mais, né, porque ela tem 90 anos e veio, correu os 5 quilômetros e correu mesmo, chegou... Muita disposição. Muita disposição. Ela foi a atração do evento, entendeu? Que bacana. Quero agradecer muito aqui a presença do Lúcio Calimã, organizador da 3ª meia maratona do Verde das Águas. Depois, agora, nesse fechamento, já pensando na 4ª edição, né, Lúcio? A 4ª edição já também vai ser em julho do ano que vem, já está tudo, né, encaminhado, né? A gente vai fazer só os detalhezinhos. Em julho do ano que vem vai ser a 4ª meia maratona na Reserva Natural Vale, né? Lá aqui em Linhares. E no dia 22 de outubro, convidar todos que vai ter a primeira maratona também na reserva. No dia 22 de outubro, uma maratona com 7. As inscrições já estão abertas na Campeão Time. Só entrar no site www.campeãotime.com.br e entrar lá, fazer sua inscrição e correr, né? Assim, não aguento correr, mas tem os 7 quilômetros também. Que tem as opções, né? Tem as opções. Não aguenta muito, vai com pouco mesmo. Vai com pouco mesmo. Lúcio, obrigado e parabéns pela organização, viu? Eu agradeço a vocês pelo apoio que vocês dão às nossas provas. Pois é, um evento que teve o apoio, né, a cobertura, a participação da Rede Sim. Daqui de Linhares, a gente segue para Colatina com os destaques da região noroeste do estado. Colatina está sediando um evento preparatório da engenharia e da agronomia para o 8º Fórum Mundial da Água, que acontece ano que vem em Brasília e irá reunir representantes de todas as partes do mundo. Aqui estão sendo discutidas formas de preservação e recuperação dos nossos recursos hídricos para serem levadas propostas concretas para o fórum. A abertura do evento aconteceu na noite desta segunda-feira e, ao longo de 2 dias, o encontro será palco de palestras e debates sobre a preservação dos recursos hídricos da nossa região. Foram repartidos 5 unidades federadas para fazer eventos preparatórios. O Espírito Santo foi escolhido. Um de cada região, uma de cada região, não, a região sul, a região sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Isso aí é muito importante porque vai levar os problemas regionais, contribuições regionais que esse evento pode trazer e contribuir para o Fórum Mundial. Nós priorizamos Colatina. Por que nós escolhemos o município de Colatina? Colatina, há pouco tempo, foi sede desse evento do rompimento da barragem
de Mariana, de Fundão, teve mortes, teve um impacto violento na calha do rio, e isso aí nós temos que tirar qual é o aproveitamento, qual o ensinamento que isso dá. Então esse forte nós temos que colocar os atores realmente que foram afetados diretamente. Apesar desses eventos ter acontecido, o rio também já vinha há muito tempo, né, a bacia sendo deteriorada pelo homem, para nós, seres humanos, e isso talvez nós tenhamos que fazer uma reflexão muito séria e também uma reconstrução ambiental de toda a bacia. É uma bacia muito importante, o Espírito Santo representa 22% dessa bacia e é de fundamental importância, e Colatina foi muito afetado. A proposta do evento é reunir e levar as discussões feitas aqui para o 8º Fórum Mundial da Água, que vai acontecer em março de 2018 e irá discutir a nível mundial questões importantes sobre a preservação da água. Esse evento veio para Colatina exatamente com o propósito de discutir recursos hídricos num local onde aconteceu um dos piores crimes, né, com relação à questão hídrica ambiental. Então, a ideia é reunir profissionais nesse cenário de crime e daqui sair com propostas para ser levada para o Fórum de Brasília, propostas que resultem em ações concretas de recuperação do Rio Doce, de redução do consumo de água, de melhoria das margens, de proteção, ou seja, é um conjunto de atividades que nós esperamos que saiam daqui, um conjunto de propostas que realmente seja um enfrentamento prático do problema. O 8º Fórum Mundial da Água vai acontecer em Brasília pela primeira vez e reunirá 60 representantes de diversos países. 4 representantes serão do Brasil. Nós vamos discutir a nível mundial o problema da água. O Brasil é a grande potência hídrica da humanidade. Nós temos várias lagoas, nós temos rios imensos. Então o Brasil é fundamental nesse processo. Então essas discussões percorrem o mundo e agora chega ao Brasil, porque nós vamos ser os grandes responsáveis por produzir alimento no futuro. Isso tem que ser feito de forma racional, de forma eficiente. Então esse fórum acontecendo no Brasil tem todo esse apego, né, no sentido de nós, como grande potência hídrica, discutirmos água de forma racional. E aí não envolve só a agricultura, né? A atividade industrial, o próprio problema de saneamento, a questão ambiental das margens do rio, mata ciliar, ou seja, são tantos problemas a serem resolvidos que precisa se discutir e é importante que esse fórum aconteça no Brasil. E esse evento de Colatina, na realidade, é preparar os profissionais da nossa região sobre os problemas que nós temos para que vamos para Brasília o ano que vem com propostas decisivas nesse sentido. Este evento preparatório vai tratar também do uso racional da água na agricultura, forte demanda da nossa região. Por meio de palestras, será mostrado aos produtores rurais formas eficientes e mais econômicas de irrigação. Os recursos disponíveis hoje, os recursos hídricos disponíveis, são usados em irrigação. Então a nossa palestra vai tentar mostrar alguns caminhos aos produtores rurais de eles usarem uma menor quantidade de água em sistemas de irrigação mais eficiente, em práticas de manejo mais adequada ao processo de produção e principalmente a adoção de práticas ambientais na condução das lavouras, juntando todo esse conjunto de atividades, resultará no menor consumo de água para produzir, que hoje um dos grandes problemas da água é a falta. Todos os nossos rios hoje estão com menos da metade do volume de outrora. Então nós temos que aprender a conviver sem a abundância de água que tínhamos no passado. A preservação da bacia do Rio Doce também será debatida. De acordo com este engenheiro do Instituto Terra, a situação é alarmante. A grande situação hoje é a crise hídrica, é o volume de água que os nossos rios estão precisando. Nós temos pouca infiltração de água no solo, devido ao mau manejo dos nossos solos dos anos passados, e também falar sobre a bacia hidrográfica do Rio Doce. O objetivo desse parece justamente alertar, mostrar realmente qual é a situação atual da bacia hidrográfica do Rio Doce, que só temos 11% de cobertura florestal, uma bacia que teve 95% da sua cobertura de Mata Atlântica, foi a maior bacia hidrográfica onde aconteceu a maior biodiversidade madeireira que o mundo já viu,
450 espécies de plantas por hectare. Aqui no Vale do Rio Doce foi um grande encontro de duas grandes florestas tropicais da América do Sul, onde tivemos essa biodiversidade enorme e 60% dessa floresta ela foi queimada, não foi utilizada na indústria moveleira nem na indústria de carvão. O evento acontece no auditório do IFES Colatina e vai até amanhã. Quem tiver interesse em participar deve comparecer ao local levando 2 quilos de alimento não perecível. Vamos agora a São Mateus para saber as notícias de lá. Olá, amigos. Boa noite a todos. Olha, aqui em São Mateus, o número de acidentes envolvendo motociclistas tem aumentado de forma considerável. Em cerca de uma semana, 4 acidentes com vítimas fatais foram registrados na BR-101 em São Mateus. 3 deles, motos envolvidas. No final de semana retrasado, o jovem Ian Salustiano, de 21 anos, perdeu o controle de sua moto e, após a queda, foi atropelado pelo carro que seguia logo atrás. O caso foi no quilômetro 62 da BR-101 Mateense. Em outro caso, um homem foi atropelado por um carro e, depois de caído, uma ambulância passou sobre o corpo do mesmo. Foi no quilômetro 67. No último fim de semana, mais 2 vítimas fatais. Novos acidentes com motos. Próximo a Petrobras, um homem de 52 anos morreu ao tentar ultrapassar uma carreta e bater de frente com uma caminhonete. E neste local, um motociclista atropelou e matou Joaquim Costa Palmeira, de 81 anos. O piloto Lucas Coelho, de 23, está internado em estado grave no Hospital Roberto Silvares. Esses acidentes foram registrados em um intervalo de apenas 10 dias, em uma distância de apenas 5 quilômetros. E acidentes envolvendo motos não são exclusividades da BR-101, não. Olha, neste caso, na pista de acesso a Guriri. Um motociclista se acidentou na noite do último domingo, dia 9 de julho, na Avenida Otovarino Duarte Santos, que liga o centro de São Mateus a Guriri. Um fato curioso chamou a atenção. Durante o atendimento, o veículo guiado pelo motociclista não foi encontrado. É que depois de perder o controle e bater no guarda-reio, o piloto foi arremessado e caiu sobre a pista. E a moto foi parar embaixo da ponte. Quem viu tudo explica melhor. Você vê a pessoa no chão, não vê a moto, pensei que tinha até outra pessoa com ele na garupa. Aí, rapidamente, eu e o amigo Ciro aqui, o dono do estabelecimento, ele pegou a lanterna, vimos o rapaz no chão e sinalizamos um lugar. Logo veio a viatura da polícia, né? Sinalizou também e começamos a procurar a moto. Aí ele caiu lá perto, lá daqui no lugar onde que ele estava, dá o quê? Dá uns 30 metros, 30, 40 metros. Aí viemos procurar aqui, foi o local onde que ele se perdeu na moto, que ele veio de lá de cima. Eu acho que daqui ele voou 40 metros, entendeu? A moto ficou no pé de castanha, bateu no pé de castanha e entrou para debaixo da ponte. E nós procurando a moto e a moto debaixo do pé de castanha. Consegue ver a moto? Se aproximar a foto fica melhor. Olha ela aí, em meio ao mato e lama na beira do córrego. Ainda, segundo o comerciante, nem a polícia acreditou. E apesar da violência do impacto, poucos ferimentos no acidentado. Nunca vi uma coisa dessa também, não. E o rapaz, tipo assim, graças a Deus não aconteceu nada demais. Aconteceu só os arranhão e quebrou a mão só. O local é fim de pista dupla para quem está saindo do balneário mateense. E muitos acidentes são vistos no local. Frequentemente acontece acidente aqui. E essa lâmpada também estava apagada. Ontem eles vieram aqui e colocaram essa lâmpada aí para ajudar aqui a ponte, aqui, entendeu? A moto foi retirada com muito esforço por moradores, guardada, e o dono já foi buscá-la ontem à noite. Um abraço a todos. Essas foram as informações da nossa região. Voltamos à Vitória. Obrigado a todos os nossos colegas, e com essas informações, o Link Espírito Santo dessa terça-feira está terminando. Uma boa noite para você. Record News, informação
para você crescer.